eu queria primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar pregando para vocês, jovens. E eu queria que vocês abrissem em Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1. Já acharam? Diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Vocês acreditam nisso? No que está escrito na palavra de Deus? Então, por favor, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. Vocês podem se assentar. Então, nessa noite eu vou trabalhar até o versículo 7. Porque quando eu estava orando, pedindo uma passagem para Deus, Deus me fez trabalhar nesse versículo inteiro. Quando a gente faz planos para Deus, a gente apresenta para Deus, às vezes com expectativa de que Ele diga sim. Mas nem sempre Deus vai dizer sim. E é isso que essa palavra diz hoje. Porque as nossas intenções é o que vão dizer se Deus vai dizer sim ou não. Aí eu peço que vocês continuem lendo comigo. Você pode pensar que tudo o que faz é correto, mas o Senhor julga as suas intenções. O que esse versículo quer dizer é: quando chegamos ao trono de Deus com expectativas de que um plano seja feito, nem sempre vai ocorrer por conta das nossas intenções. Não adianta a gente chegar ao trono de Deus com intenções ruins, apresentar a Ele um plano, mas que por trás as nossas intenções não são boas. Por exemplo, podemos chegar ao trono de Deus pedindo muito uma proposta de emprego, mas as nossas intenções são de inveja, de querer jogar no rosto do próximo, de que você conseguiu e você se esquece de que não foi você que chegou lá sozinha. Foi Deus que te levou até lá, te deu as condições, talvez te ajudou saindo de um lugar para o outro, te livrando do mal, te dando sabedoria do que falar, do que fazer, como agir, e você se esquece e pede algo para Deus com intenções ruins e Ele não vai fazer. Como vemos no versículo 3, está escrito: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor faz tudo pelos certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão de Deus de seus pecados. E quem teme ao Senhor, este escapará do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Agora eu vou trabalhar um pouco mais nisso. No versículo 3, diz que no versículo 2, perdão, diz que se a gente chega a Ele com intenções ruins e a gente acha que a gente está correto com isso, porque às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos e olhamos mais para a vida do próximo. Julgamos os pecados do próximo, julgamos a conduta do próximo e esquecemos de olhar para a gente. Em 1 João 1:8 diz: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Por que a palavra diz isso? Porque às vezes a gente olha para o próximo e acha que a gente está certo
E a gente chega ao trono de Deus achando que estamos certos. E Deus está mostrando que se a gente diz pra gente que estamos certos e o colega e o próximo não está, se a gente só olha para o próximo e esquece de olhar para a nossa vida, às vezes a nossa vida está tão errada quanto a do próximo. Mas a gente para tudo que está fazendo para falar, nossa, você vira para o outro e fala, nossa, você viu como o fulano se comportou na igreja hoje? Nossa, você viu onde que o fulano estava no final de semana? Mas e a questão é, na frente dos homens, você pode estar correto. Mas e quando você está sozinho em casa? Você está correto? Você está tendo bons pensamentos? O que você faz quando você está sozinho? Quando você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que você faz? Como que você age? O que você fala? Será que você está realmente sendo um bom cristão? Será que a sua conduta está certa? E é isso que passa nessa palavra. Que a gente não pode chegar e dizer que a gente está certo o tempo todo e o próximo está certo sem a gente se autoexaminar. Não adianta a gente. E também não adianta a gente se examinar e não se arrepender de verdade. Porque a gente vai ser hipócrita. A gente vai ter uma conduta hipócrita em que eu olho o pecado do próximo e esqueço do meu. Mas eu também não corro atrás do perdão de Deus para a minha vida. No versículo 4 e 5, se você apresenta planos e atitudes ruins, com intenções ruins, você terá um castigo, porque Deus é justo. Deus vai preferir aqueles que chegam ao trono dele com intenções boas e realizar os planos deles do que o seu, que você está apresentando com intenções ruins, com inveja, com amargura. Então, como exemplo, a gente tem o rei Saul, que quando ele conheceu Davi tinha matado Golias. E aí começaram a falar muito de Davi, que Davi tinha matado uma pessoa muito grande e que ninguém conseguia. E aí falaram muito sobre isso com Saul, e o Saul criou a inveja ao ponto de querer matar sempre Davi. E aí o final da vida de Saul foi ele se suicidando em uma batalha. Porque é o que está na palavra. O fim não vai ser bom para esses que chegam até Deus com pensamentos ruins, com intenções ruins, com condutas ruins. Então, o Saul teve o fim esperado, como está na palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. No versículo 6, quem cria planos com intenções boas e permanece na fé até o fim, esse acontecerá os planos dele. Por quê? Temos exemplo de Davi, novamente. Davi matou Golias, mas não com a intenção dele ser exaltado, dele ser engrandecido, mas sim de Deus. Porque ele sabia que Deus estava na vida dele e Deus ia ajudar ele a matar o Golias. Só que as intenções dele foi boa. Então, ele conseguiu vencer a guerra contra o Golias. E temos o exemplo também do povo de Israel, que enquanto o povo estava no pecado e não buscava se reconciliar com Deus, eles perdiam a guerra. Mas quando eles se arrependeram de suas condutas, dos seus pensamentos, do que faziam quando ninguém via, porque é fácil você se comportar correto na frente dos outros, é fácil você se comportar correto dentro da igreja, mas e quando você está fora da igreja? Então, o povo de Israel estava muito incorreto. E aí, eles se reconciliaram com Deus e daí Deus mandou juízes para que eles vencessem a guerra. E eles venceram. Só que você pode estar se perguntando, significa que eu nunca mais vou errar? Não estou dizendo isso, porque o único que não errou e foi perfeito foi Jesus Cristo, que veio e morreu pela gente. Mas eu estou dizendo que a gente tem um exemplo de Davi, que o Davi errou muito e fez coisas que foram inimagináveis.
ele sempre buscava se reconciliar. E quando ele se reconciliava com Deus, ele nunca mais fazia aqueles pecados. Mas não significava que ele nunca voltasse a pecar. Ele pecava de outras maneiras. E a gente vai pecar, a gente vai chegar um dia, vai pedir perdão para Deus, mas a gente tem que aprender a pedir perdão para Deus e não fazer mais aquele pecado. Porque senão se torna aquele pecado de estimação que ninguém consegue largar, que pensar é a última vez, é a última vez, é a última vez, e essa última vez nunca chega. Essa é uma conduta ruim também. E aí, Davi, ele pecava, ele errou muito, e ele se reconciliava com Deus, ele se reconciliava e nunca mais fazia, tanto que ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que errou e sabia que tinha que pedir perdão e nunca mais fazia aquilo. No versículo 7, diz que se andarmos corretamente, nossos inimigos serão nossos amigos. Então, sabe aquela pessoa que vive te atormentando no trabalho, na escola, na rua, na família? Ela não para de te atormentar. É o seu inimigo, realmente. E na palavra diz que se andarmos corretamente, essas pessoas serão nossos amigos. Porém, é o que a gente mais pede. Senhor, faça com que a batalha cesse. E a batalha vai cessar quando eles virarem nossos amigos e se renderem a Jesus Cristo. Mas não podemos ser orgulhosos e não querer correr atrás dessa ovelha, quando essa ovelha mudar. Porque quando uma pessoa muda, a gente pode ser orgulhoso e egoísta de pensar, nossa, mas aquela pessoa fez tanta maldade comigo, por que eu vou falar de Deus para ela? Nossa, aquela pessoa fez tanta coisa ruim comigo, por que eu vou dar ouvidos hoje para ela? Se eu já tentei falar várias vezes, mas ela só veio até mim e pediu desculpa hoje, eu não vou perdoar. E, como está na própria palavra, Deus não gosta das pessoas orgulhosas. Você tem que aprender a deixar o orgulho de lado e ir atrás das ovelhas perdidas, mesmo que elas tenham te atacado, mesmo que seja seu inimigo. A gente tem um exemplo de José, quando seus irmãos reconheceram ele e ele já era governador. Em Gênesis 45, se vocês puderem abrir, por favor. Gênesis 45, versículo 4. Em Gênesis 45, versículo 4 diz: E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Então, José, ele podia ter virado para os irmãos dele, quando viu eles, e ter mandado tirar eles da frente deles, porque José tinha essa autoridade de pedir para alguém que trabalhasse para ele tirar alguém da frente dele, mas José pediu para que eles chegassem mais perto, porque se eles chegam mais perto de José ia poder falar tudo o que ele podia falar. José podia falar: nossa, eu não gosto de vocês, odeio vocês, não quero mais ver vocês na minha frente. Mas José, ele entregou amor para essas pessoas que estavam precisando. Por quê? Quando a gente entende que os nossos inimigos serão nossos amigos, a gente não pode atacar eles da mesma forma que a gente nos atacou. A gente tem que aprender a dar a eles aquilo que Jesus um dia deu pra gente, que foi amor. Porque quando Jesus nos entregou amor, muitas das vezes, e acontece,
é que antes de a gente conhecer o amor de Cristo, a gente atacou muito Jesus, pecando. Tem gente que falava mal de igreja, tem gente que falava que eu nunca vou entrar na igreja, Jesus não existe. E a gente atacava Jesus, porque quando estamos no mundo somos inimigos de Jesus. Mas quando conhecemos o amor dele, ele nos lança fora. Ele muito pelo contrário, ele tenta trazer a gente para dentro da casa dele. Então José diz que para eles chegarem perto dele, porque se eles chegam perto dele, José tem a possibilidade de mudar a vida deles, de falar que ainda ama eles, de tentar mudar eles. Então, a palavra diz que quando Deus transformar os nossos inimigos em amigos, não podemos ser egoístas com eles. E nem atacar eles da mesma forma que eles atacaram a gente. Porque não foi assim que Deus ensinou isso pra gente. Não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou que era pra gente ir atrás e tentar salvar. Se Deus já está dando a oportunidade de você salvar seu colega do trabalho, da escola, da rua, da família, por que você vai lançar fora se foi algo que você tanto pediu para Deus? Se você se ajoelhou várias vezes de madrugada e falou, Jesus, eu não aguento mais aquela pessoa me atacando. Então, quando você tem essa oportunidade, por que você lança fora ele? Não faz sentido. Então, é isso que a palavra diz. A palavra diz que se chegarmos a Deus, com planos, com intenções boas, será feito. Deus vai abençoar. Mas se chegarmos a Ele com intenções ruins, com pensamentos ruins, com condutas ruins, Deus não vai abençoar. Porque Deus é um homem correto e justo. E aí, cabe a gente aprender que, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a gente vai passar por momentos em que vai doer, porque Deus vai preferir que a gente passe pela dor de ter um não, de ouvir um não. Ai, Jesus, mas eu queria tanto aquela casa própria agora. E Ele vai dizer não, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe que talvez se Ele te der a chave da casa agora, lá na frente você vai se tornar uma pessoa egoísta e vai dar as costas para Ele. Então Ele vai preferir que você passe pelo não do que Ele te perder lá na frente. Porque não foi fácil para Jesus morrer na cruz pela gente. Então Ele não vai dar a nossa vida para o inimigo de uma maneira fácil. Então Ele vai preferir que doa, porque vai doer. Escute, ser cristão dói. Se a palavra não te confronta, tem alguma coisa errada. Porque às vezes chegamos na igreja e temos uma palavra forte e pensamos, nossa, o pastor falou de uma maneira muito grossa, mas não é. Porque é assim que a gente percebe que a nossa conduta não está certa. Porque se a gente olha muito para o próximo, a gente esquece da gente. Aí quando Deus usa a boca do pregador para falar, você está errado, aí dói. Porque a gente está acostumado a ver a vida do próximo e falar da vida do próximo. Então é isso que a palavra está dizendo. Se arrependa agora, enquanto Jesus ainda não voltou. Porque se Jesus voltar, aí vai ser tarde. E não vai adiantar chorar, bater na porta do céu e falar, Jesus, eu me arrependo. Vai ser muito tarde. Então, é isso que Jesus está falando. A gente precisa aprender a renunciar às coisas também, porque as nossas condutas vêm pelo pecado, pelo pensamento, e precisamos aprender a jogar fora as nossas condutas ruins, os pensamentos ruins, os pecados de estimação, aquele pecado que você só fica falando, é a última vez, é a última vez, é a última vez, e a última vez nunca chega. Nunca chega, e se você continuar com esse pensamento de olhar só para a vida do próximo, nunca vai chegar. Porque a vida do próximo sempre vai estar muito ruim do que a tua. A sua vai estar perfeita, mas a do próximo vai estar um caos e não merece. Você pode até pensar que ele não merecia nem ser chamado de filho, mas quem é você para julgar a vida do próximo? Entendeu? É isso que a palavra diz. Então, o que Jesus ensina essa noite aqui nessa pregação é que quando você chegar em casa, ninguém precisa saber dos seus pecados, do que você fez, que você deixou de fazer. Quando você chegar em casa, se ajoelha no chão e fala, nossa, Jesus, eu errei. A minha vida não está como deveria estar. Porque eu estou sendo egoísta, eu estou tendo inveja, eu estou sendo orgulhoso demais. E eu aprendi que eu não posso ser assim. Então eu peço perdão
pelas minhas condutas. Porque a gente precisa aprender que quando a gente quer muito uma coisa, muito um plano, a gente só vai conseguir se a gente estiver ligado com Deus. E as nossas atitudes, às vezes, não deixam a gente estar ligado com Deus. Então a gente precisa aprender que quando a gente pede perdão, a gente vai de novo ao trono de Deus e tenta de novo uma ligação. Só que quando você cai de novo naquele mesmo pecado, e de novo, e de novo, e de novo, e às vezes até se esquece de pedir perdão, ou então pede perdão e daqui a 5 minutos está fazendo de novo, isso não te deixa conectado com Deus. E só vai acontecer os seus planos vão ser abençoados e não amaldiçoados, se você estiver conectado com Ele e as suas intenções forem boas. Então, ora, fala, Jesus, eu errei, eu confesso que eu errei, mas sozinho eu não vou conseguir me livrar dessas condutas. Então, me ajuda a não errar mais. E uma coisa que eu tenho para te dizer, quando você fizer a oração de não, e me ajuda a não errar mais, não significa que você não vai mais cometer pecados ou erros nenhum. Mas você vai ter uma sabedoria e uma força maior para não cair no mesmo pecado, ou cair no próximo pecado. Você vai olhar e vai falar, nossa, se eu for por esse lado, eu vou pecar lá na frente. Então você vai ter uma sabedoria maior. E você vai precisar buscar melhorar para que quando você apresente um plano para Deus, Ele abençoe e não escolha amaldiçoar. E é isso, gente. Se vocês puderem se botar de pé, por favor. Eu gostaria de falar uma última coisa, que é, quando a gente chega a Deus com planos, a gente precisa entender que a gente precisa confiar nele. E a gente precisa dele na nossa vida. Então, eu queria fazer a oração, mas antes da oração, fazer o apelo sobre se tem alguém aqui que gostaria de se render a Jesus Cristo e o escolher como seu único Salvador. Se você quiser, por favor, venha aqui na frente. Aqueles que estão afastados e querem voltar para a casa do Pai, porque entende que longe dele a vida não está boa e nem vai ficar, só vai piorar. E eu quero orar também por todos vocês que ouviram essa pregação. Se vocês puderem, fecharem seus olhos, abaixar a cabeça e se conectar com Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Deus. Eles não vieram aqui para me ouvir, mas para ouvir a Sua pregação, a Sua voz, meu Deus. Então, Jesus, fala com cada um desses jovens, meu Pai. Fale o que eles estão errando, o que eles estão acertando, meu Deus. Porque é muito fácil a gente olhar para a vida dos outros e esquecer das nossas. Então, Jesus, ajuda cada jovem, meu Pai, a que eles olhem para os seus pecados e verdadeiramente exclua esses pecados das suas vidas. Como assim, Davi errava, Davi errou muito, e ele se arrependia ao ponto de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, meu Pai. Então, meu Pai, limpa o coração de cada um deles, limpa a vida de cada um deles. Ajuda eles a melhorar, meu Pai, mesmo que doa, porque, como eu preguei, o Senhor vai preferir dar um não para eles do que o perder para o mundo, meu Pai. Ajuda eles a chegar no seu trono com intenções boas, para que os planos sejam abençoados e não amaldiçoados, meu Pai. E aqueles que cheguem, meu Pai, com planos bons e intenções boas, está correto aos seus olhos, meu Pai, abençoa, faça os planos deles e faça até melhor, meu Pai, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Faça com que eles realizem os sonhos deles e vejam, conheçam de verdade Jesus Cristo. É isso que eu te peço, já te agradeço. Amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Luísa. Palavra abençoada.